E eu quero meditar com você na palavra do Senhor. E eu quero já pedir para você abrir a palavra do Senhor em Hebreus. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 6. E o tema da mensagem de hoje é: Deus espera coisas melhores de você. E o Senhor falou muito ao meu coração. A gente ainda está alguns dias de 2018. E quais são as suas expectativas para o ano de 2019? Com certeza você já gerou algumas expectativas. Vai ser melhor esse ano. Esse ano eu vou traçar planos, projetos. Mas será que Deus cria expectativas de nós? Sim ou não, queridos? Será? Por isso que a mensagem, e nós vamos ler o versículo que diz isso especificamente, que Deus espera coisas melhores de nós. E é isso que eu quero que você já comece a meditar sobre isso. Nós estamos a poucos dias de se findar esse ano. E o que você fez para o Senhor? Será que você poderia fazer algo melhor? Será que tudo que você fez foi o melhor? Será que você se entregou? Você deu o melhor ao Senhor? Porque Jesus, Ele é o melhor de Deus. E olha só o que diz lá em 1 Coríntios 6, capítulo 20, que diz assim: vocês foram comprados por um baixo preço, por qualquer preço. O que diz a palavra? Por um alto preço. Jesus pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Então Ele gera expectativa, Ele espera algo de nós. Ele espera que você entregue o seu coração a Ele. Ele espera que você tenha fé. Ele espera que você tenha confiança. Ele espera que você o ame. O Senhor espera. Porque Ele deu o melhor que Ele tinha. Então Deus cria expectativas ao nosso respeito. E as expectativas são frutos da salvação. Nós somos salvos. Glória a Deus. Jesus nos salvou. O sangue de Jesus derramado lá na cruz nos salvou, nos purificou. Mas quais são os nossos frutos dessa salvação? E vamos lá agora ler então Hebreus. Eu gosto sempre de ler o contexto inteiro. E nós vamos ler a partir do versículo 1. E alguns a gente vai dissertar. Diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, em fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, se provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e os expõe ao vitupério. O livro de Hebreus, o autor é desconhecido. Muitas pessoas acham que pode ser Paulo, Timóteo, enfim. É desconhecido. Mas aqui, nós começamos a ler e o primeiro versículo diz assim: pelo que deixando os rudimentos, que quer dizer as coisas primárias. Aqui o autor ele começa a falar, a trazer sobre a vida daquele povo que eles precisavam ser maduros, amadurecer. Olha que ele diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Nós precisamos ser maduros. Nós precisamos crescer no entendimento, no conhecimento da palavra do Senhor.
Aqui ele diz, é importante sim o batismo, é importante a imposição de mãos, é importante a ressurreição, o juízo, mas é necessário que nós avancemos para a perfeição. Toda criança, quando ela nasce, ninguém dá uma feijoada para ela, não é verdade? Né? O estômago não está preparado. E nós, quando nós chegamos a Cristo, nós não entendemos muitas coisas. Mas aí, aos poucos, nós vamos crescendo como uma criança. Ela primeiro é só o leite materno, depois ela passa pelo suquinho, depois ela vai para a papinha, não é? Até chegar nos alimentos sólidos. Só que a gente não pode, era isso que o autor estava falando. Está na hora da gente avançar. Vamos deixar para trás. Vamos avançar. E olha só, essa é uma palavra de advertência, é uma palavra de exortação. Normalmente o Senhor não me dá uma palavra de exortação. Normalmente o Senhor sempre me dá uma palavra de carinho, né, de amor. Mas a palavra do Senhor fala que Ele adverte, Ele repreende aquele que Ele ama, como um filho repreende o seu filho. Né? Esse tempo que eu estive com os meus filhos, eu fico mais chamando a atenção deles o dia inteiro. Dos 3. Tinha um casal com a gente, ela falou, nossa, você é uma santa. Eu falei, eu acho que sou. Porque a gente disciplina e a gente o tempo todo orienta, porque a gente ama, não é? E assim é com o Senhor. E olha só, aqui eu fui estudar bastante sobre essa palavra. Provavelmente alguns estavam desviando, voltando ao judaísmo. E aqui diz assim, ó, e no versículo 6, capítulo 6, versículo 6, e recaíram, vamos ler o 5 para a gente não perder o contexto. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quando eles de novo crucificaram o Filho de Deus. Como é que pode crucificar de novo o Filho de Deus? Sabe como nós crucificamos novamente Jesus? Quando nós não damos valor àquilo que Ele fez. E eu confesso para os irmãos que eu estou meio chateada com algumas coisas que eu tenho visto, algumas postagens. Eu vi algumas pessoas que andaram comigo, outras pessoas que conheceram o Evangelho e que disseram assim, graças eu dou, porque o Papai Noel me trouxe coisas boas este ano. Isso para mim, queridos, é crucificar novamente Jesus. Eu tenho uma leitura diferente dessa questão. A gente não vai falar sobre Papai Noel, mas eu não ensinei os meus filhos, e eu respeito quem ensina, mas eu nunca ensinei os meus filhos, mas também sempre deixei participar, e eu dizia assim para eles, a mamãe compra o presente, o Papai Noel entrega. E eu sempre ensinei isso para os meus filhos, porque a palavra do Senhor fala que a gente tem que ensinar a criança no caminho que ela deve andar quando pequeno, para que quando ela cresça, ela não se desvie. E como é que pode um adulto, eu consigo entender uma criança dizer, o Papai Noel trouxe esse presente para mim, mas um adulto dizer que, esse ano foi bom porque o bom velhinho trouxe muitas coisas boas. E Jesus, Ele morreu por você e por mim. O Papai Noel não foi capaz de morrer, nem ressuscitar, nem curar. Se a gente for estudar um pouco a história, conhecer a palavra, São Nicolau era um bispo da igreja católica e a família era rica. Quando o pai morreu, ele pegou a herança e então ele pegava ouro e começou a colocar na porta. Essa é a história. E aí entra o marketing, entra a Coca-Cola. Enfim, queridos. Mas como é que alguém pode trocar Jesus por algo que não existe? Eu preciso dizer para você que Papai Noel não existe? Jesus existe. Ele existiu. A história comprova que Ele existiu. Nós vivemos num calendário após a morte de Jesus. Nós conhecemos essa história. A Bíblia fala de tantas curas, milagres e tantas coisas que o Senhor fez. E quando a gente troca
Quando a gente não dá o devido valor que nós devemos dar àquele que nos salvou, é como diz aqui, ó, é vitupério, é ofensa. Aquele que merece toda a honra. Então nós temos que crescer. Vira aí para o seu irmão e fala, está na hora de você crescer. Está na hora de amadurecer. Está na hora. Continuando, e olha só, que o autor ele traz uma ilustração, dizendo assim, porque, no versículo 7, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa, para aqueles que quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Que tipo de terra você é? Quando a chuva vem, ela retém, você retém a água, o Espírito Santo, vamos colocar a chuva como Espírito Santo, ou você é outro tipo de terra, que diz aqui no versículo 8, mas a que produz espinho e abrolhos, é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Sabe que existia uma tradição de que se queimava a lavoura para se queimar a erva daninha e para que ela possa voltar a ser uma terra produtiva. Que tipo de terra você é? Que quando o Espírito Santo vem, encontra lugar no teu coração e aí produz frutos, que é esse tipo que a gente acabou de ler aqui, ou não, ou é espinho. Aqui a palavra diz abrolhos, e o fogo queima. Algo que a gente ouviu aqui, que o fogo, o Espírito Santo, ele queima, mas ele também purifica. Ele vem sobre as nossas vidas, com a presença forte do Senhor, mas ele também queima, purifica. Então, nós precisamos entender isso. Mas, continuando, versículo 9. Mas de vocês, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto. Glória a Deus por isso. Nós somos injustos muitas vezes. Muitas injustiças você já enfrentou. Mas olha o que diz aqui, Deus não é injusto. Para se esquecer de vossa obra e do trabalho da caridade, para que com o seu nome mostraste, enquanto serviste os santos e ainda servis. Versículo 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até quando? Vocês estão comigo aí? Não estão, né? Até onde? Até o fim. É até o fim. Para a completa certeza da esperança. Até o fim, queridos. Até quando Jesus vier nos buscar, nós temos que ser fiel, nós temos que ser tementes ao Senhor, nós temos que buscar sermos melhores. Talvez você possa ter feito uma reflexão e se você não fez, faça. A palavra do Senhor nos ensina a meditarmos, a examinarmos. Não é isso que a gente faz na ceia? Examine o homem a si mesmo. Será que você fez mesmo tudo que você poderia ter feito para o Senhor? E você pode me dizer, mas eu vim aos cultos, eu participei. Mas será que é isso que o Senhor quer? Se você fez isso, nós acabamos de ler que o Senhor, Ele te recompensa, Ele vai te recompensar. Mas o Senhor quer o seu coração, é até o fim. Nós precisamos deixar as coisas de menino, não é isso que Paulo fala? Né? Antes eu era como menino, falava como menino, mas agora eu já sou um homem. Nós precisamos ser maturos. Precisamos buscar ser melhores para o Senhor. E aí essa é a parte que eu quero trazer algumas reflexões sobre o que Ele espera de nós. Nós já falamos aqui que Deus espera coisas melhores. Como o autor chegou e conversou com aquelas pessoas, com os irmãos que estavam lendo, e falou, olha, nós esperamos coisas melhores. Isso quer dizer que eles não estavam dando o melhor. E muitas vezes o Senhor fala, olha, eu esperava que você fosse melhor nisso. Sabe aquela tentação lá? Eu esperava que você resistisse. Mas é difícil. Sim, mas a palavra do Senhor diz o quê? Sujeitai-vos a quem?
a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sabe, quando você estava lá na internet, Deus esperava que, ao invés de você estar olhando outras coisas, você estivesse buscando aprender mais a palavra do Senhor. Sabe, quando você fica nervoso, eu tenho falado isso muito com meu filho abençoado. Eu não desisto dele. E eu falei para ele, nós vamos fazer uma devocional dos dons do Espírito Santo, nós vamos vencer essa batalha. Porque Deus espera que nós tenhamos domínio próprio sobre algumas situações. Porque lutas, queridos, eu e você, nós vamos passar enquanto nós estivermos aqui. A diferença é como nós enfrentaremos. Então, quando você perde a paciência, quando você abre a tua boca, quando você fala um palavrão, quando você machuca alguém, eu quero que isso fique na tua mente. O Senhor vai falar assim através do Espírito Santo, eu esperava coisa melhor de você. Eu esperava. Eu esperava que você fosse perdoar aquela pessoa. Ai, mas é difícil perdoar. É difícil perdoar. Eu já falei que eu tenho um caderninho. Quando eu não consigo perdoar, eu coloco o nome da pessoa lá e começo a orar assim. Eu preciso perdoar. Porque perdoar é uma decisão. Ah, eu vou sentir. Quando eu sentir que eu tenho que perdoar, você não vai sentir nunca, porque o diabo vai agir nessa situação para você nunca sentir vontade de perdoar. É uma decisão. É você dizer assim, olha, eu te perdoo, mesmo que você tenha me ferido, eu te perdoo. E quando você não perdoa, o Senhor diz assim, eu esperava coisa melhor de você. Que bom será se daqui para frente, em 2019, o Espírito Santo, ao invés de tocar o teu coração e você ouvir, eu esperava coisa melhor de você, o Senhor disser assim, meu filho amado, como disse para Jesus quando ele foi batizado. Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Olha que lindo isso. Não é legal quando você vê o seu filho ir bem na escola e você fala assim, que bom, você tirou 10. Natan, quando tira 10, ele me liga, o Davi também. O João vai para o primeiro ano, já sabe fazer matemática, já fazer umas contas ali. Nós não ficamos felizes? Quando nós acertamos nas nossas atitudes, o nosso Pai, que é o nosso Deus, o nosso Criador, Ele também se alegra com as nossas vidas. Só que a gente não pode ficar acomodado. Aquele povo aqui estava acomodado. A gente já sabe sobre a doutrina do batismo. A gente já sabe sobre a imposição de mão. Mas não, Deus tem muitas coisas para nos revelar, queridos. Você entende isso? Deus tem tantas coisas para revelar a nós. Ele nos chama de amigo. Olha que tremendo isso. Ele nos chama de amigo. Ele quer compartilhar dos sonhos dele conosco. Mas nós estamos lá, acomodados a muitas situações. Então, o que Deus espera de nós? Que nós o amemos. Né? E diz assim, Marcos 12, 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Olha que interessante, de todo o teu entendimento. Sabe, quando a gente está passando pela luta, a gente não entende muita coisa. Mas é amar o Senhor justamente sem entender. Ou entendendo a situação. Isso é que Ele espera de nós. Deus espera que nós aprendamos a confiar nele. E lá em Provérbios 3, 5 diz assim. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Quantas vezes nós buscamos o nosso entendimento, não é? Ah, eu vou fazer desse jeito. Eu acho que desse jeito vai dar certo. Na maioria das vezes não dá, né? E aqui diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração. Não é confiar e falar, oh, Senhor, se eu não está fazendo, me dá de volta. Eu que vou resolver. Não é? Nós queremos resolver, somos imediatistas. Não, pode deixar que eu resolvo. O Senhor está demorando. Peraí que eu vou dar o meu jeitinho. Dá certo o seu jeitinho? Não, porque nós não sabemos o nosso futuro. Deus está no controle de todas as coisas. O que o Senhor espera de nós? Compromisso com Deus. E o compromisso com Deus vem através da palavra. Em Salmo 119,
versículo 97 diz assim: ó, quanto amo a tua lei, e a minha meditação é a minha meditação em todo dia. Nós temos que meditar na palavra do Senhor, queridos, todos os dias. Não é só quando você está passando por uma luta. Tem umas pessoas que fazem que nem livrinho de promessa, né? O Senhor vai falar comigo. Jesus, glória a Deus, o Senhor falou comigo. Não é assim que Deus fala conosco. Nós temos que ter compromisso com a palavra, ter compromisso de ir ao encontro dele. Quando você marca com alguém, você não vai até essa pessoa? E se você se atrasa, você não manda um WhatsApp na era do WhatsApp, antes da gente telefonar, você não manda um WhatsApp, eu estou atrasado, estou chegando. Não é? Jesus espera ter essa intimidade com você. E aí ele fica esperando muitas vezes e você nem avisa ele. Não é? Nós temos uma preocupação em não deixar ninguém esperando, mas Deus fica esperando você falar com ele. Ah, mas Deus sabe todas as coisas. Sabe, mas ele quer ouvir da tua voz. Ele quer ouvir de você aquilo que você precisa. Porque quando você diz, Senhor, eu preciso disso, e eu sei que o Senhor pode fazer, você está confiando no Senhor, você está entregando toda e qualquer situação ao Senhor. E eu quero ler com vocês uma última passagem sobre ser grato a Deus. E algumas orientações que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 ao 24. Acharam aí? Tá fácil para vocês aí hoje, né? O gatinho só não. Ele briga comigo das minhas versões. Diz assim: regozijai-vos sempre. O que é regozijai-vos? É se alegrar. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você está passando por uma situação difícil, mas você coloca um louvor 1000 graus, né? Porque eu não aguento mais. O João, mãe, coloca 1000 graus, coloca 1000 graus. E ele louva com tanta alegria. E se deixar, ele fica ouvindo umas 10 vezes a música. É isso que aqui diz para nós fazermos. Alegrai-vos, regozijai-vos sempre. Não é só quando está tudo bem. Sempre. Independente da situação. Diz aqui, versículo 17. Orai sem cessar. Olha, eu estou orando, mas não estou vendo nada acontecer. Então, preciso orar mais. Vem aqui orar com a gente todo início de mês. Ora na sua casa. Busca. Olha, eu não estou vendo nada. Você não precisa ver, você precisa crer. Porque o agir e o momento é do Senhor. A minha parte, a sua parte é orar, interceder e colocar diante do Senhor. E o tempo e o agir é dele. Continuando no versículo 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. É dar graça em tudo, todo o tempo. Se alguma coisa não deu certo, se você tinha que chegar num lugar, você não chegou. Se você planejou algo, não deu certo. Glorifique ao Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Então, aqui diz, dai graças em tudo. Não extingais o Espírito. Em algumas versões diz, não apagais. Nós apagamos o Espírito Santo nas nossas vidas quando nós pecamos. Quando nós damos lugar à nossa carne. Então, o Espírito Santo, ele pode sim ser apagado. Porque aqui nós acabamos de ler que ele pode ser apagado, né? Não extingais, não apague o Espírito Santo. Não desprezei as profecias, examinai tudo e reter o que é bom. Abstendo-vos de toda aparência do mal. Se tem uma aparência de mal, então eu tenho que fugir. Abstém-se, foge. Vá ao contrário dessa situação. O que é a aparência do mal? Aquilo que você sabe que Deus não vai se agradar. Então, por exemplo, eu vou num lugar onde
eu sei que só vai rolar algo que desagrada a Deus, então eu vou me abster daquilo. Continuando, estou terminando, tá? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, você quer morar na morada celestial? Ixi, tem uns amém mesmo, acho que ninguém quer não. Amém. Hein? Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Eu quero a hora que... Tem que ficar atento à trombeta. Trombeta vai tocar ou não vai tocar? A palavra do Senhor fala que vai tocar. Quando tocar a trombeta, opa, larga tudo. As mulheres, se estiver limpando a casa, larga as coisas. Larga tudo. Nós temos que manter, olha que diz... E o mesmo Deus de paz santifica, é o Senhor que nos santifica. É Ele que santifica, aqui como nós lemos, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E seja conservados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o fim, queridos. O nosso fim é estar com Jesus. É o fim do começo, né? Porque será o fim dessa terra e o começo de um novo tempo, onde nós estaremos e nós reinaremos com o Senhor Jesus. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa encerrar esse ano, e nós teremos aqui no dia 31, o pastor vai falar mais sobre isso. Nós estaremos aqui, de joelho, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, e pedindo para que a vontade dele seja manifestada em 2019 nas nossas vidas, nas nossas famílias, em todas as áreas das nossas vidas. Mas que você possa ter esse compromisso de ser melhor do que você foi esse ano. Primeiro para Deus, porque quando eu sou melhor para Deus, eu sou melhor para as pessoas que estão ao meu redor. Não é? Porque nós precisamos agradar primeiro ao Senhor. Muitos procuram agradar os homens, e isso você nunca vai conseguir. Mas quando você tem atitudes que agradam ao Senhor, Ele agrada da tua vida. Amém, queridos? Vamos orar? Pai querido e amado Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesta noite. E que o Senhor venha se alegrar das nossas vidas, neste ano que se inicia. Que o Senhor possa olhar para nós e enxergar, Pai, coisas melhores em nós. Novas atitudes que te agrade, atitudes que movam o teu coração, atitudes que nos aproximem de Ti. Ah, Senhor, eu te peço, nos ajuda. Nós somos falhos, nós somos limitados, Pai. Nós precisamos de Ti. Nos ajuda, Senhor, a enfrentarmos as nossas guerras interiores. Senhor, porque a nossa carne milita, Senhor, contra o Teu Espírito. E que nós estejamos atentos, não à vontade da nossa carne, em satisfazer a nossa carne, mas que nosso espírito esteja fortalecido. E que a maturidade venha sobre as nossas vidas. Que nós cresçamos, Senhor, no entendimento da Tua palavra, na intimidade contigo, na intimidade da adoração, na intimidade da Tua palavra, na intimidade do Teu reino, na intimidade em Te servir. No ide, Senhor, nos faça ganhadores de almas, Pai. Porque para isso o Senhor nos chamou, não só para estarmos aqui dentro da igreja, mas para sermos a igreja lá fora. Nos ajuda, Senhor, tira todo o comodismo das nossas vidas. Tira tudo aquilo que nos faz ficar enraizados em lugares que o Senhor não quer que nós estejamos. Senhor, nos ajuda, preserva, Senhor, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, nos faz forte, nos faz prontos, Pai, para a volta de Jesus, porque nós queremos estar contigo, queremos cear contigo, queremos estar, Senhor, face a face. Quão precioso será esse dia. Nada poderá se comparar, nem lutas, nada, Senhor, porque nada nos separa do teu amor. Nenhuma situação. O Senhor continua a nos amar. O Senhor continua, Senhor, a olhar com olhos de gratidão, com olhos de graça sobre as nossas vidas. E que o Senhor venha encontrar em nós, Senhor, gratidão. Nós somos gratos a Ti, Senhor.
Que nós não sejamos, Senhor, aqueles que trazem a vergonha, que ofenda a Ti, que esqueça que o Senhor é o nosso Salvador. Nos ajuda, Senhor, a não errarmos contigo. Nós erramos muitas vezes, mas nós queremos acertar, então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a agradar o Teu coração. Eu te peço assim, Senhor, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Cadê o pastor?